Fala galera, Skeleton Crew chegou finalmente a Disney Plus com seus 2 primeiros episódios, galera. E vou, assim, ser bem sincero já de começo de crítica. Pelos trailers, já dava pra sentir aquele senso de aventura muito dos anos 80. Muito da Amblin, muito de Spielberg, muito de Goonies, muito de Gremlins, que inclusive, né, tem ali aquele pequeno easter egg colocado lá numa fala só, lá do 33. Tem muito esse senso de aventura, assim. Inclusive, o segundo episódio, quando eles começam, né, tanto o Win quanto o Neil lá a caminhar pela nave, vão até lá o quarto lá do capitão e tudo mais, começam a ver os esqueletos. Cara, aquilo ali é total Goonies, total Goonies. E esse sentimento todo de aventura é realmente o impulso para contar essa história. Isso já estava muito claro que a gente ia ver uma história muito mais focada em, não só na questão dos adolescentes, mas muito desse, cara, esse sentimento de ver uma história de aventura, muito com esse clima do que era a maneira como contar essa história lá nos anos 80. E é a maneira como, cara, tanto aqui, ó, deixa eu até pegar certinho o nome para não errar, cara, que o Jon Watts, né, e o Chris Ford fazem para contar essa história aqui que a gente está vendo. E, independente, cara, o quarteto ali principal, a Fern, a Ki-Bi, o Neil e o Win, eles têm característica muito própria, que funciona muito quando esse quarteto já se junta, lá quando eles começam a cavocar, tudo. E eu gostei que só essas personalidades ali já estavam conseguindo trazer uma grande aproximação, porque o tom nesses 2 primeiros episódios é obviamente que ele é um tom muito mais leve, e eu acredito que esse tom ele vai sim até ficar um pouco mais, digamos, dramático a partir de agora. Porque esses 2 episódios eles representam muito uma grande apresentação desse universo, como que a gente vai conhecer realmente esse desenvolvimento que vai ter daqui pra frente. Só que ele não vai ficar nesse tom leve o tempo todo. Ele não vai ficar nesse tom de aventura o tempo todo. Porque tudo funciona, tá? Não teve nada que me desagradou nesses 2 primeiros episódios aqui. E isso é muito importante que logo nos primeiros 5 minutos, a maneira como estava sendo gravado, a maneira como estava pensado o todo, ele é muito maior e muito melhor executado do que toda a Acolyte reunida. Toda a Acolyte reunida. E isso conversa muito com a relação da expectativa e a relação realmente do que é pensado para que a gente consiga realmente depois assistir. E a minha expectativa para a Acolyte era uma gigantesca, que, cara, ficou muito, mas muito aquém, muito aquém. Eu não sou um daqueles que simplesmente detesta tudo que está colocado lá, mas ela ficou muito aquém do potencial que tinha aquela história lá. E aqui, já sabendo que ela ia ser assim uma história que ia colocar muito essa aventura, ia colocar muito, né, algo que a gente não está habituado a ver, algo que a gente não teve até participações dentro dessa galáxia gigantesca que a gente tem do universo Star Wars ali colocado num planeta que é muito um subúrbio cotidiano, extremamente cotidiano, e tu vê ali interações que tu tá muito acostumado e obviamente em histórias assim sendo representadas em qualquer, digamos, época e local, de tão cotidiana que ela é. E o mais importante de tudo é que ela funciona dentro daquela segurança que está colocada ali, dentro daquela completa bolha que está colocado, né, todo aquele planeta. E a gente vai, à medida que tu vai tendo o segundo episódio muito mais explicativo do que realmente é aquele planeta que os personagens, né, acabaram vindo, tu vai entendendo que existe sim um grande perigo e um grande senso de importância para o que está colocado naquele planeta lá. Por isso também que o tom da série está claramente assim, ó, ele te puxa para te trazer essa proximidade toda, desse senso de aventura, dessa parte ali onde esse quarteto todo protagonista ali, cara, que é um quarteto criança, pré-adolescente ali, com suas personalidades bem características, muito bem trabalhadas ali, com a Fern e o Win, com elementos inclusive, né, parecidos com o que acontece nas suas casas ali em relação aos seus próprios pais, deles terem uma vida muito mais sozinha, solitária, digamos assim, né, desse crescimento todos ali, deles sendo realmente ali por eles mesmos, diferente da vida do Neil, por exemplo. Na vida da Ki-Bi até a gente nem
entra nesse momento, mas a vida do Neil, por exemplo, é uma vida completamente diferente do Win, e já deu para entender que é completamente diferente da Fern também. Então, tem uma aproximação ali que tá claro que, passado esse momento aqui de apresentação, todo nesses 2 episódios, a gente vai entrar num tom onde vai ficar as coisas muito mais dramáticas e mais complexas do que pode acontecer, porque todo o planeta realmente ele vai correr um grande risco. E tem ali a chegada do Jude Law, que estava claro que ia ser o momento de finalização de episódio para a gente ficar, né, com esses 2 episódios que são uma grande apresentação de todo esse universo, para ficar com essa expectativa do que pode acontecer daqui para frente, né? Porque o personagem dele, né, até intitulado o Joe Nanawood, ele claramente ele é um Jedi, como já estava sendo propagado, e por que ele está ali e o que o prende ali também são elementos curiosos que a gente vai sim entender a história desse personagem até o ponto que ele está ali. Tudo que tem em relação aos piratas, né, tudo que vai tendo também assim dessa brecha que existe no tempo que está sendo contada essa história, cara, eu adorei também, porque Star Wars ele precisa ter, né, uma abrangência também, assim, não da questão dos períodos, assim como o Acolyte, por exemplo, tentou colocar, e as pessoas, as mentes criativas por trás de Acolyte, elas têm ali um grande demérito na maneira como elas criaram e como elas conseguiram executar aquela história que tinha um grande potencial. Ou seja, tá sim no nome deles. O problema que aconteceu ali, tá? Independente de que aconteceu com os fãs gostarem ou não, independente, cara, a história, da maneira como ela tá apresentada pra gente ali na série, ela não funciona. Tem pontos que funcionam sim, mas tem muita coisa que não funciona. E aqui, diferente em Skeleton Crew, tu já vê que a ideia pensada, ela tá sendo executada exatamente como a Vena estava sendo colocada antes, que é exatamente o que tu recebe nesses 2 primeiros episódios aqui. E tudo daqui pra frente, cara, vai começar a ficar muito em risco. E é essa promessa que eu tô, assim, ó, muito animado para começar a ver também, porque o universo já me conquistou, os personagens já me conquistaram. Eu gosto dessa diferença que tem ali nesse universo, por isso que é legal tu abranger também essa questão toda, de tu pegar pontos ali que tu ainda não viu e tu ter realmente uma história ali para contar. É óbvio que essa história ela não vai agradar todo mundo, é óbvio que a maneira do tom também, tá, dessa comédia infantil, muito dos anos 80, não vai agradar todo mundo por ser uma questão do universo Star Wars, só que tem uma grande pegadinha também. Por se passar muito próximo, tá, de Mandalorian, por se passar muito próximo também de Ahsoka, e pelo que a gente vai ter contado também, né, nos filmes daqui pra frente, entendeu? Desse momento de universo criado ali, né, de Mandalorian e de Ahsoka, tá? Esses personagens e esse contexto que está sendo apresentado em Skeleton Crew, eu não duvido que também faça parte do que vai ser contado daqui para frente. Então, talvez também a gente está vendo mais uma peça desse quebra-cabeça aqui fomentado pelo Dave Filoni, né, pelo Jon Favreau, para que a gente veja também algo se fechando ainda mais desse todo universo novo que eles estão criando aqui para Star Wars. Então, cara, gosto muito do que foi apresentado nesses 2 primeiros episódios, a veneração, inclusive, né, em relação aos Jedi pelo Win, de tudo que ele estava pesquisando, tudo mais, e todos os momentos bobos que tem, cara, eles, sabe, eles têm que ser assim realmente, e o mais importante, eles têm que funcionar, e o eles têm que ser assim é porque esse senso todo de aventura tá muito presente, isso também, tá muito presente, porque esse senso bobo ele tem que se tornar também divertido, ele tem que conseguir agradar. E para quem tá sentindo até uma estranheza, cara, para e vai ver Goonies. Vai ver Goonies. Vai ver Goonies. Vai ver o Super 8, né, do nosso querido, agora eu fugi completamente o nome, que pega muito o sentimento todo que era assistir um filme produzido pela Amblin, um filme produzido pelo próprio Spielberg, ou dirigido pelo próprio Spielberg. E o Super 8 ele representa muito isso também. Então, cara, tudo aqui para mim tá encaixado dentro realmente de uma estrutura que vai funcionar.
E tomara que essa história, cara, realmente, assim, ó, ela dê muito certo. Tô louco pra saber, cara, a origem, a história toda do personagem do Jude Law. Tô louco pra ver a interação ainda maior entre esse quarteto todo ali, cara, né, infantil, tudo mais, pré-adolescente. E deixa eu colocar também aqui uma coisa que é muito importante sobre o que tá falado também, tá? Tanto pelo Jon Watts quanto pelo próprio Chris Ford, tá? Sobre Skeleton Crew. Estávamos procurando uma parte em toda a linha do tempo de Star Wars quando até crianças pudessem se perder na galáxia. Se você estiver no tempo da Alta República, você será pego por algum herói Jedi em cerca de 5 minutos. Basicamente, estávamos procurando por esse período de tempo porque era um pouco mais caótico. A Nova República está lá, mas eles não são necessariamente todo-poderosos ainda, então há espaço para piratas e perigo. Então, galera, o que vocês acharam? J.J. Abrams, cara, pelo amor de Deus, tinha esquecido o nome de J.J. Abrams. Assistam também o Super 8, cara, J.J. Abrams, porque, assim, as referências de como que funciona essa estrutura toda de uma aventura infantil com esse senso todo dos anos 80, cara, pra realmente, assim, ó, poder saborear tudo que vai acontecer nesse Skeleton Crew. Coloque abaixo nos comentários, galera, o que acharam desses 2 primeiros episódios. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. E sim, teremos cobertura completa de Skeleton Crew aqui no canal. Take 04, viva o sonho aqui!